Dirandirirai, andirirai, andirirai, rai, 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 dandirirai, 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 rai, rai. A alegria, ela sempre tem que estar e acompanhar a cada passo da nossa vida, da nossa jornada, em cada derech, em cada caminho, em cada sorriso, uma proposta sempre de vencer e de crescer. Esse é o caminho do Hasid. Shalom, shalom a todos. Esse vídeo, a ideia dele e o objetivo em referente ao Siyum, ou seja, a finalização do estudo e automaticamente o início da Hazarai. Nós já vamos falar sobre ela, nós porque nunca estamos sozinhos. O nós, o anu anachnu, é porque, como na vida e na questão social, nós sempre estamos juntos, beyachad, como um devekut, um devash, como uma cola, grudados. E a grande questão é que hoje vamos fazer um Siyum do grande e da uma das maiores obras do movimento Mussar e também da Kabbalah, que é o Mesilat Yesharim. Todos os Bahurim, os Bogrim, os Avrechim, alguma das pessoas que um dia já sentou para estudar numa yeshiva, sabe da importância dessa obra clássica da tradição chamada Mesilat Yesharim, do nosso mestre Ramchal, Rabbi Moshe, na verdade, Rabbi Chaim Moshe ben Luzzatto. Ou há quem diga que Moshe Chaim ben Luzzatto, outros que é Chaim ben Moshe. A grande importância, e por que se fala isso? Porque assim como Moshe Rabbeinu, ou como Nachmanides, ou como Moshe ben Maimon, o Ramchal, Chaim Luzzatto, ele também conduziu a Israel dentro de um novo prisma, uma nova perspectiva, a partir das suas obras filosóficas, cabalísticas e também éticas, como esta obra, que ao mesmo tempo nos leva a discorrer e a crescer dentro do Derech Eretz e nos aprofundar no que há no quarto nível do Pardes Rimonim, que é o Sod. No Derech Eretz nós encontramos que toda uma série do Talmud começa a partir de 2, né? Maseret Berachot 2a, depois B, Maseret PA 2a, etc. Porque a primeira página se refere às boas midot que um Talmid tem que ter, um estudante da Torá tem que ter. Então no Mesilat Yesharim nós vamos começar a falar desse texto tão profundo e tão especial que o Ramchal trouxe. O mestre Moshe foi tão forte na sua influência das suas obras, entre eles uma outra obra muito conhecida chamada Derech Hashem, que o próprio Gaon de Vilna falou que se eles fossem contemporâneos, ele iria até o Ramchal, Rabbi Moshe ben Luzzatto, para poder aprender junto com ele. E até o 11º capítulo, o Gaon de Vilna não encontrou nenhuma palavra supérflua, dada a profundidade da sua obra. E o objetivo da obra do Mesilat Yesharim, que eu tive o zehut de estudar através do Magid Shiur, Rabbeinu Reuven Siegel, Shlita, junto com os outros Avrechim, os demais Avrechim do Kolel do Binyan Olam. O objetivo dessa obra, além do aperfeiçoamento do caráter no ser humano e ter consciência do seu contato com Hashem, e de que forma isso pode ocorrer? Claro que tudo isso se refere ao Talmud Torah Keneged Kulam, que é o estudo da Torá. O nosso maior objetivo, o nosso princípio que leva à prática. Mas isso tudo se refere, todo esse crescimento espiritual que o Mesilat Yesharim traz para a gente, que significa o caminho reto, o caminho da retidão, que é o caminho do Hassid, é o caminho do Dati, ou seja, do religioso,
é o caminho do Haredi, é o caminho de todo aquele que leva a sério a vida e traz no judaísmo os valores do judaísmo para sua família e cresce nesses valores, sendo que ele veio de uma família já religiosa ou que ele estava distante do povo e conseguiu voltar nessa vida e se aprofundar, o que nós chamamos, e assim traz a tradição de Baal Teshuvah, aquele que volta. O Mesilat Yesharim é para todos. É para o rabino, é para um avrer, ou seja, é para o mestre, é para um estudante, é para um Baal Teshuvah, para aquele que está desenvolvendo a sua caminhada, é para uma pessoa que tem 60 anos, tem 30 anos, tem 20 anos, e é para todos. E como Rizuki, como palavras de incentivo, o próprio Rabino Shalom Cohen, que após o falecimento do Raham Maran Ovadia Yosef foi a maior figura, o maior representante do mundo sefaradi, ele recomendava em todas as obras nunca parar de estudar, sempre fazer a Hazará, que é o retorno e o contínuo estudo das obras. E isso, inclusive, é um dos princípios, e só esse ensinamento em si já vale o estudo dessa obra, que é a importância da Hazará. O estudo leva à perfeição. O retorno ao estudar leva a novas percepções. E essa obra se deve aos ensinamentos vinculados de uma beraita, ou seja, dos ensinamentos que não estão na Shisha Sidrei Mishnah, que não estão nas 6 ordens da Mishnah. É um ensinamento composto por um Taná, mas que não está na Mishnah. E esse Taná é nada mais, nada menos que Rabi Pinhas Ben Yair, um Tanar da 4ª geração, que nada mais, nada menos que é o sogro do Rabi Shimon Bar Yochai, El Tanar Haelokai. Leia Marten Kolechai, Rabi Shimon Tzadikai. Que o Rabi Pinhas Ben Yair, ele era conhecido por a sua introspecção, ou seja, Itbonenut, o ato de sempre estar em contato e conversar com Deus. Isso é tão presente hoje em muitas linhas racídicas, como Chabad, Breslov, como também outras linhas racídicas, como Sadigur, Bels, Strova, Bialostrova, o ato de conversar com Deus. Há várias formas de conversar com Deus, e Rabi Pinhas Ben Yair era um mestre nessa arte. E nessa beraita, ele traz algo muito especial. Assim traz as palavras do Rabi Pinhas Ben Yair. Ele disse: a Torá leva à vigilância, a vigilância leva à vivacidade. A vivacidade leva à limpeza. A limpeza leva à abstenção. A abstenção leva à pureza. A pureza leva à piedade. A piedade leva à humildade. A humildade leva o medo da transgressão ou do pecado. O medo da transgressão e do pecado leva à santidade. A santidade leva à profecia. E a profecia leva à ressurreição dos mortos. Uau! Nessa beraita está a essência do Mesilat Yesharim. E todos os passos, a partir da sua introdução, para se chegar a esses demais passos. Alguém pode falar, é impossível? Não, é possível. E todas essas características são características de um Taná. Quem era um Taná? Pegue uma Mishnah, pegue um Talmud, e lá nós encontramos com o próprio Rabi Shimon Bar Yochai, Rabi Meir, Rabi Akiva, grandes mestres, Yohanan Ben Zakkai, e entre outros, todos eles tinham a capacidade de levantar os mortos. E isso era a capacidade de um Taná. Nós temos
Rav Kahana, entre outros grandes mestres. E agora explicando um pouco desses passos e vendo a importância dessa obra. E a importância de fazer Siyum e voltar a estudar, e fazer Hazará, voltar a estudar. Vamos repetir agora com adendos de acordo com os nossos sábios. A Torá, ela leva à vigilância. Acho que vocês já escutaram a expressão vigiar. O que é vigiar? A pessoa tem que tomar cuidado. Tem que vigiar aquilo que fala. Shemirat Lashon. Assim traz o mestre Hafetz Haim. Tem que vigiar aquilo que vê. Shemirat Enai. Se está passando algo que não devo ver na rua, eu não vou ficar fixando o olhar. Se eu ficar perdendo tempo na internet, olhando coisas que não condizem, eu estou perdendo tempo, eu estou fixando, estou colocando para dentro de mim algo que não corresponde a Kedushá, a santidade. Então, a gente tem que vigiar, tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta. Isso é o ato de vigiar. E do ato de vigiar leva a nossa introspecção, que é o Itbonen, a Itboldedut, como fala nosso mestre, o Rebbe Nachman de Breslov. E o Itbonen é o ato de conversar com Deus. Nós temos várias formas de conversar com Deus, que é chamada pela própria Maseret Berachot, tanto Yerushalmi como o Bavli, logo, que é Avodah Hashem. O mestre Arizal fala que uma das formas de fazer Avodah Hashem é através da Tefilá, que é a adoração. Nós temos a oração das fórmulas, que é composto pelo Siddur, que é o livro das orações que vem de um Seder, que significa ordem. Nós temos também a oração que vem do coração, como a gente conversa com o Ribono Shel Olam como um amigo, que deve ser sempre devemos conversar com o Ribono Shel Olam, aonde estivermos. Alguns Hassidim preferem levar e estar num lado, fazer caminhadas, e para isso estimular esse ato de conversar com Deus. Mas devemos sempre conversar com Deus, não só com Deus, mas com todos, inclusive com a nossa família. Lembrando que na nossa família, na nossa casa, a gente não está no Kotel Hamarav, a gente está no Muro das Lamentações. Se alguém fala com você, fale com a pessoa, vire o rosto, olhe para ela. Seja um mensch, seja uma pessoa honrada. Converse com ela. Tenha tempo para os seus estudos, mas também tenha tempo para conversar com as pessoas da sua casa, da sua família, quem quer tirar uma dúvida com você. Leve luz. Esse é o ato de vigiar. E o contrário desse ato é o ato de perder tempo, né? De ter as más influências. Vai ter um evento assim, um evento assado. Quem não utiliza o seu tempo, o tempo acaba sendo utilizado de forma corriqueira. Não perca seu tempo. Tenha tempo para os seus amigos, tenha tempo para a sua família, tenha tempo para você, mas não desperdice o seu tempo. E da vigilância, nós temos a vivacidade. O próprio Shulchan Aruch, do nosso mestre Yosef Karo, ele traz logo no início, na sessão de Or HaChaim, a sessão do dia a dia, que uma das alachot, uma das leis judaicas, a gente tem que se levantar como leão, tem que ter intensidade, tem que estar vivo, tem que estar presente, tem que ter energia. A gente não pode ser apático. Neutro, a neutralidade tem que ser entre as decisões, entre os dinimes, entre as tomadas de decisões. A gente tem que analisar o fato de uma forma fria. Entretanto, a vida, nós temos que tomar ela de forma com força, como um coisas. Então esteja presente, seja vivo, faça sua oração com kavaná, esteja com a vida com kavaná. E isso é interessante, esse ato de vivacidade. Há um restaurante na França que ficou muito famoso porque as pessoas, para entrarem no restaurante, elas tinham que deixar seus celulares na entrada. E lá estava escrito assim: proibido jantar aqui com os celulares. Face to face, olhe para a pessoa do lado. O mundo virtual é importante, mas tem um tempo para o mundo virtual e tem que ter um para o mundo real também. Isso é vivacidade. Vivo, intenso. Isso como temos que ser. E nessa vivacidade nós temos a limpeza. Todos nós
temos consciência que em um determinado momento nós temos que fazer na nossa vida a chamada Nekiut, que é a limpeza de pensamentos. Com isso vem nosso Heshbon Nefesh, fazer uma contabilidade do dia, o que fez, o que não fez, como pode se aperfeiçoar. Puxa, eu falei besteira, assim, eu preciso melhorar nesse ponto. Os nossos profetas, os Nevim Shelano, eles nos ensinam que a gente tem que fazer atividade física. A gente tem que cuidar do corpo tanto como da alma. E a gente tem também ter tempo para estudar, tem que fazer atividade física, tem que buscar se alimentar bem. Isso faz parte da limpeza também. Assim como a gente tem as alahot de kashrus, as alahot referente a kashrut, a gente também tem aquela alahot de cuidar bem desse cli, desse recipiente que Ribono Shel Olam nos dá a cada dia. E da limpeza, nós temos a abstenção. Um exemplo claro da abstenção, um dos meus mestres, o Rabino Meitaui Shilita, toda vez que ele vai almoçar, por exemplo, ou quando ele está numa ciudad, por mais que ele ache um determinado prato delicioso, ele faz questão de deixar um pouco no prato, para que nisso ele se abstenha do desejo em si e tenha controle, estabelecer controle. Da mesma forma, você pode estar num ambiente e pode querer ficar nesse ambiente até 2 da manhã, 3 da manhã, fique até meia-noite. Você tem que vencer esse tipo de ação em si. Por mais que você sinta uma necessidade extrema de estudar a noite toda, calcule, você vai conseguir acordar aí para fazer shaharit? Se não, cuidado, pode ser de Serhará tentando te pregar uma peça. Ou você rezando shaharit e você não quer parar de olhar o celular. Por quê? Por mais importante seja alguma coisa, alguma mensagem, stop. 45 minutos, 50 minutos, 1 hora é a sua tefilá. Depois você volta. Você tem que ter um tempo para conversar com Deus. Se você vai, assim traz o Uruv, Rabino Horowitz, da Hassidut de Sams e Ziratzfeld. Se você vai conversar com o juiz, você fica no celular? Não. Imagine com Deus. Da mesma forma que a abstenção, ela leva a pureza leva a piedade. De que forma eu posso ficar leve, puro, tahor? Nós temos um mestre, né, nessa arte. Os meus comportamentos, a minha fala, como eu me expresso, de que forma eu posso ficar puro? O costume de fazer mikveh, por exemplo. O costume de acrescentar um estudo. O costume de não ser reativo, de olhar uma situação e procurar aprender com aquilo. Isso é a pureza. Da mesma forma que a pureza leva à humildade de saber quando, aonde, como responder. E na linguagem que a pessoa precisa aprender ou compreender. E dela, nós temos da humildade, e somente aqueles que são humildes podem se elevar nessa escada do conhecimento rumo ao Irat Hashamai, Irat Hachet, o medo do pecado, o medo da transgressão, o medo, o temor, o tremor, que faz com que as pessoas fiquem distantes de tudo aquilo que tira ou despropicia isso. Quem toma consciência da santidade jamais busca continuar na transgressão. Isso é a chamada Teshuvah Shleima, nesse caso. E dessa humildade que leva ao ato de a santidade. É isso que é a vida de um tzadik. E o próprio Tânia também tem os níveis de tzadikim, mas o tzadik que leva uma vida correta, ele começa a ter nevoar. Um exemplo, Moshe Rabbeinu, Sara, Imenu, Hannah, Rivka, todas essas grandes mulheres, todas essas matriarcas. Leia sabia que ela estava destinada a casar com Esav, mas ele era um rachá
E aí ela rezou com toda a sua força, seus olhos eram marejados, como consta na Parashá, traz assim a tradição escrita, e ela conseguiu mudar o seu destino. A tefilá também muda um decreto. A tefilá consegue mudar um decreto. E assim como a tefilá consegue mudar um decreto, nós temos também a consciência que, como os Tanaim, eles tinham a capacidade de levantar mortos. Um exemplo claro disso, em um dos Masertot que eu estou estudando, que é a Maseret Berahot Amud Yerushalmi, na página Haf, Amud Aleph ve Amud Beit, nós temos Rav Kahana, quando ele vai ao encontro do seu mestre, Yohanan, e ele tinha um defeito, um tique nervoso, ele olhou de uma certa forma para Yohanan, e Yohanan pensou que estava brincando, ele com um olhar ele matou Kahana, e os demais Talmidei e os outros alunos falaram, não mestre, ele tem um tique nervoso, e Yohanan falou, levanta. Então, os Tanaim tinham a força de levantar os mortos. Além disso, isso é um exemplo. Um outro exemplo que a gente tem que estar vivo. E todo aquele que está vivo é aquele que tem Torá, aquele que vive a Torá. Aquele que não vive a Torá é como se estivesse morto também. Então, viver de uma forma intensa, viva, com alegria, isso leva a vida. Essas são poucas palavras de forma sintetizada em Kitsur do Mesilat Yesharim. E hoje eu recomendo a você, hoje no Yortzeit do grande terceiro Belzer Rebbe, Rokeach, hoje você começar a estudar o Mesilat Yesharim. Ainda que o próprio Belzer Rebbe atual fala que uma segulá de alegria é fazer um Daf Yomi. Então, além de ter essa perspectiva de fazer ou iniciar a caminhada de fazer um Daf Yomi, ou seja, iniciar o estudo ordenado uma página por dia do Talmud, também estude uma das obras clássicas do judaísmo, das Yeshivot, que é Mesilat Yesharim. E que dessa forma você, meu amigo, ou aquele que vê esse vídeo possa ter crescimento espiritual. Na linguagem do Mesilat Yesharim, Ramchal traz ao leitor desconhecido. Eu digo a pessoa que vê esse vídeo de forma desconhecida que ainda assim essas palavras possam surgir efeito e você possa crescer e se desenvolver e ser uma pessoa melhor e dessa forma ajudar a sua sociedade, ao seu nicho social, a sua família e cresça. E lembre, o conhecimento ele é um dos elementos, assim traz nossos mestres, que nunca diminui, só cresce. O conhecimento quanto mais conhecimento, mais crescimento, e quanto mais crescimento, mais luz. Só coisas boas. Rak Besorot Tovot, Shavua Tov, Simches, Tamid, Simcha, muita alegria.